Boa noite a todos. Muito carinho, muita gratidão por podermos nos encontrar mais esta noite. A equipe de trabalhadores, de alunos e convidados do União Espírita Luz Divina. Muito carinho. E o tema de hoje, muita gratidão, né? Porque é algo que tem que estar sempre presente. Nós temos os amigos que estão entrando, mas nós vamos agora acompanhar a prece inicial que a Tuti vai fazer por nós. A senhora abre o microfone agora. Vamos levar nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele por nós estarmos aqui viva, em sentido de oração e de agradecimento, em comunhão com o plano espiritual, para poder agradecer esse Pai maravilhoso por mais essa live, que nós vamos aprender coisas maravilhosas, como o sentimento de gratidão, que tem que ser feito diariamente, dioturnamente, porque nós recebemos tanto do Pai e precisamos ter sentimento de gratidão por tudo. E assim nós vamos pedir a nossa querida amiga que vai fazer hoje a nossa palestra, muito sentimento de gratidão para que possa entrar na cabecinha de cada um de nós e nós pomos em prática. Obrigada a todos e vamos fazer a oração que Jesus nos deixou. Em nós está. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixamos cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos dar por início a nossa live desta noite. Obrigada a todos. Gratidão, querida. Olha que evolução, a nossa menina falando que nós vamos ter uma live hoje. Olha que linda. Pode fechar o microfone, querida. Amigos que foram entrando, muito boa noite. Quem vai conversar com a gente hoje é um amigo que já participou várias vezes no departamento de ensino, que é o nosso amigo Francisco, é o nosso Chiquinho, né? Modestamente o nosso Chico, tá? Francisco, a palavra é sua e você me avisa a hora que você quiser que compartilhe o texto. Tá bom. Tá? Obrigado, Lúcia. Bom, é bom ver o pessoal, pelo menos remotamente aqui, todo mundo aí, né? Esse pessoal que vários já tiveram junto com a gente nas salas da União Luz Divina. Que, diga-se de passagem, eu estou sentindo muita falta, viu? Porque eu acho que as nossas aulas lá, elas tinham um componente que aqui é um pouco mais complicado, que é a interação. Lá a gente conseguia conversar um pouco mais, colocar os slides, trocar opiniões com as pessoas, o que não acontece muito aqui, mas eu espero que logo, logo essa situação se resolva, né? E ela vai se resolver, para que a gente volte nesse formato. Tá? Agradeço a Tuti pela prece inicial. Vamos falar um pouquinho de gratidão, tá? Eu acho que essa foi uma das palestras mais difíceis para me preparar, né? Não que as outras tenham sido fáceis, né? Mas essa foi uma das mais difíceis, né? Porque falar de gratidão é uma coisa que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo eu tentei trazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Mais voltado para exemplos do que tanto para a gente conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bem. Tá bem? Tá? Então, vamos começar aqui, tá? Eu sempre monto um roteiro das aulas, né? Porque se deixar pela cabeça, eu acabo falando muito de uma coisa e pouco de outra, né? O interessante é tentar seguir tudo que eu coloquei aqui, tá? Então, a palavra gratidão, ela vem do latim, de gratia, né?
cujo significado é graças, gratos, né? E na tradução ao pé da letra significa agradável, tá? Então, quando eu sinto gratidão, é um estado agradável, um estado de espírito agradável, né? E é uma das mais importantes características da fé cristã, da fé em Deus, né? Então, quando eu digo que eu estou grato, é sempre algo que é sempre por alguma coisa que alguém fez. E quem mais faz por nós? É Deus, que nos deu a vida, que montou tudo que existe. Então, já puxando aí uma frase de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, né, que acho que todo mundo aí já ouviu falar. A Luz também adora a história do Paulo de Tarso, né, Luz? Eu gosto muito dessa frase dele, né, que é: dai graças a Deus por todas as coisas. Então, presta atenção na grandeza disso. Dai graças a Deus por todas as coisas. Então, é pela vida, é pela família, é por tudo que nós conhecemos, é pelo planeta que nós vivemos, tá? Que é um planetinha pequeno, mas que no final eu vou pedir para a Luz colocar aí uma ilustração. Vocês vão entender bem porque eu me refiro ao planeta e a tudo que está dentro do planeta, tá? E Paulo já sabia, né, que o primeiro ser, o primeiro ente que a gente precisa dar graças é Deus, tá? Na sequência vem os demais, mas o primeiro é Deus, tá? E falando de dar graças, de gratidão, não tem como a gente não falar um pouco do inverso da gratidão, que é a ingratidão, tá? Ingratidão é o fato de não ser grato, de não conseguir enxergar que o outro está fazendo alguma coisa por mim, espontaneamente ou não, mas que aquilo está me beneficiando. É eu fechar os olhos para esse ato, tá? Hoje em dia é muito comum, nós conseguimos, acho que todo mundo já viu um pouco sobre isso, que é a ingratidão dos filhos para com os pais, né? É uma coisa que acontece muito. Não vou generalizar, mas é uma situação que a gente vive na sociedade moderna, né? Que os filhos às vezes não conseguem ver tudo que os pais fazem por eles, né? Tudo que os pais passam para que eles tenham uma vida melhor do que os pais tiveram, tá? E aí eu vou puxar um exemplo de uma situação que eu vivi, que eu acho que falando de exemplos a gente consegue ilustrar a coisa e fica um pouco mais fácil para todo mundo entender, né? Eu trabalho com tecnologia, né? Como a Luz diz, eu ajudo aí, sou técnico, ajudo a fazer essa parafernália toda funcionar na medida do possível, né? Então eu tive uma empresinha onde eu trabalhei com algumas pessoas bem novas, né? Iniciantes mesmo na vida profissional. E um rapaz em especial, ele estava trabalhando num cliente meu com uma outra empresa. E essa empresa foi desligada exatamente para que a minha empresa pudesse vir trabalhar nesse cliente. E aí esse rapaz chegou para mim um dia, veio conversar, a gente conversou bastante, perguntou se ele não podia vir trabalhar comigo. Falei, olha, você já trabalha aqui, já conhece todo mundo te conhece? Vem sim, você vai ajudar, vai agregar, vai ser uma peça importante, né? E ele veio trabalhar comigo. Super bom profissional, inteligente, né? Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que tinha umas coisas assim diferentes com ele, né? Vamos dizer assim, ele se comportava um pouco diferente. E aí eu fui dar uma olhada, né? Porque eu gosto sempre de olhar, sempre acompanhar as pessoas que estão próximas. E eu descobri que ele estava bebendo, estava com vício em álcool. E estava bebendo bem. Não era aquela cervejinha de final de semana, de sexta-feira, com habitual. Ele estava bebendo um pouco além da conta. Aí eu me aproximei, comecei a conversar com ele, comecei a conquistar a confiança dele e consegui descobrir que, na verdade, o fato dele estar bebendo era, eu acredito que para chamar a atenção dos pais, né? Que ele não tinha a situação que ele achava ideal em casa, que os pais deles brigavam, que os pais deles tinham problemas, que
Isso causava muito problema na vida dele. E eu comecei a conversar com ele. Falei, mas vem cá, o seu pai bebe? Ele falou, não, meu pai não bebe, meu pai não é alcoólatra, meu pai trabalha direitinho. E a sua mãe? Não, minha mãe também não bebe. Né? Mas, então, de onde você tirou isso, né? Ah, mas eu não tenho a vida que eu achei que eu devia ter, eu já fugi de casa, meu pai foi me buscar. Eu falei, mas teu pai trabalha? Trabalha. Teu pai mantém a família? Mantém a família. Teu pai é um bom pai? É um bom pai. Eu falei, então, desculpa, você está focando nas brigas do seu pai e da sua mãe, que não devem ser também constantes, não é isso? Ele falou, não, às vezes eles brigam. Aí eu falei, então você está mais focado no que tem de que não é bom do que no que é bom na sua família, é isso? Ele falou, é. Eu falei, e você já tentou se colocar no lugar do seu pai? Já tentou fazer um exercício de empatia, entender que seu pai está trabalhando muito, que seu pai já está com uma certa idade e ele faz tudo isso para manter a sua família? E que, de repente, ao invés de reclamar, de estar nessa postura de reclamar, nessa postura de vítima, você não devia pensar em ser um pouco mais agradecido a tudo que ele fez para você? E um detalhe, tá, gente? Nessa época que ele estava reclamando muito, ele morava num apartamento sozinho que o pai deixou para ele. Tá? Então ele não pagava aluguel, ele morava no imóvel que o pai cedeu para ele. E ele muito reticente, né? Reclamando, reclamando, mas com o tempo ele foi melhorando. Tá? Então eu quis colocar esse caso para vocês, que é um caso que ilustra bem essa questão de ingratidão. Né? E por que ele estava agindo dessa forma? E é a forma como muita gente age. Né? Porque para nós que estamos nesse nível de evolução, estamos aqui nesse planeta maravilhoso, e não é por acaso, né? Nenhum de nós pegou o ônibus errado, todos nós estamos exatamente no planeta e no momento que nós devemos estar. É que para a gente ainda é difícil contabilizar tudo de bom que a gente tem na vida. Para a gente ainda é difícil contabilizar tudo que o Pai dá para a gente. Realmente Ele dá. E eu não estou Francisco, falando... Oi? Francisco, só um minutinho. Sandra, o seu microfone está aberto. Oi, Sandra. Olha, você pelo menos... Pronto, Francisco. Opa, vamos retomar, né? Então, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de contabilizar o que nós recebemos todos os dias, né? E ainda temos mais, a nossa facilidade maior ainda é para ver o que nos falta, ou o que nós achamos que nos falta, né? Porque nem sempre nos falta, tá, gente? Na maioria das vezes nós temos todo o justo e o necessário para ter essa experiência que nós temos aqui no planeta. Mas enfim, né? Nós ainda somos crianças espirituais e como boas crianças a gente ainda reclama um pouco mais. E eu começo aqui pelo que vos fala, tá? Eu vou sempre me usar como exemplo, tá bom? Uma prova clara disso é o tipo de como é que eu vou explicar para vocês? É o tipo de mídia que nós consumimos ainda, né? Se vocês pararem para prestar atenção, a maioria dos jornais, telejornais, programas, tudo que passa na televisão hoje, não é mídia boa, não é mídia construtiva. O que mais dá resultado, o que mais dá venda, dá mais cliques de like em rede social, tudo isso são notícias que não são boas, né? Então, você pode ver, tinha um jornal antigo, eu acho que eu não sei se ele existe mais, mas acho que tem uns 10 anos, talvez um pouco mais, que era o Agora. O Agora a gente torcia o Agora assim, saía um pouquinho de sangue, né? Mas vendia mais do que batata, né? Aquilo. Então isso mostra nosso estado evolutivo, né? Mas também não entendam isso de forma negativa, não entendam isso como se eu estivesse colocando isso de forma negativa.
nós já conquistamos muito, nós já avançamos muito, nós já estivemos muito lá atrás, tá? Ano passado a gente falou muito disso, né? Dessa questão de aceitação do nosso estágio evolutivo, de aceitação de que nós ainda somos imperfeitos, nós ainda temos imperfeições para resolver, mas não aquela aceitação passiva, né? De que eu sou do jeito que sou e vou continuar a ser. Tá? Com aquela postura de que eu vou sentar aqui à beira do caminho e simplesmente vou esperar que a coisa ande. Não. É aquela aceitação no sentido de eu preciso me aceitar, eu preciso aceitar essas dificuldades para quê? Para que a partir daí eu consiga gerar uma força interior para poder ir para frente, tá? E eu só consigo ir para frente se eu estiver bem. Eu só consigo ir para frente se eu parar de reclamar. Se eu assumir uma postura de responsabilidade, tá? E assumindo essa postura de responsabilidade, automaticamente eu vou ser grato pelo que eu tenho hoje, pelo que eu sou hoje, pela vida e por muitas outras coisas, tá? Mas nós ainda nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, nós ainda estamos sob uma influência maior do mal. E esse mal sobre o bem, né? Vamos dizer assim, são coisas que não são boas, nos influenciam mais do que coisas boas, né? Isso por quê? Isso em função do nosso orgulho, que ainda são, eu não vou dizer chagas, né? Porque eu acho que isso foi construído desde as nossas primeiras encarnações nesse planeta, nessa órbita, quando ainda era necessário ser egoísta para poder sobreviver, porque se não fosse assim, nós não teríamos como sobrevivido, né? Mas que foi toda a construção que nós fizemos do ego. Eu acho que a maioria lembra do ego quando nós falamos disso no ano passado, né? Que o ego ele grita, na verdade, né? Então é muito mais fácil para todos nós que estamos aqui ouvir esses gritos do ego. Mas a própria evolução, a nossa evolução, todo esse trabalho que nós fazemos, essas dificuldades, entre aspas, que no fundo não são dificuldades, são apenas lições aí um pouco mais duras, né? São para quê? Para que cada vez mais a gente consiga silenciar esse ego e passar a ouvir mais o self, a nossa consciência, que é a nossa centelha divina, tá? E isso é importante que esteja claro, tá? Para que eu consiga ouvir a minha consciência, para que eu consiga ouvir a minha centelha divina, eu preciso ser grato. Se eu não gerar isso, se eu não sentir, não tiver esse sentimento de gratidão, nada flui, nada vai para frente. Eu fico estagnado, tá? E lembrando disso tudo, essa forma como eu me posiciono, essa forma como eu vejo o mundo, é o que, na verdade, faz com que eu seja quem eu sou. Ou seja, se eu só reclamo, se eu só me coloco nessa posição de vítima, se eu só me coloco nessa posição de que as coisas são assim porque Deus esqueceu de mim, as coisas são assim porque Ele tem uma preferência por um ou por outro, por outro, eu não vou evoluir, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir sair desse estado que eu estou. Tá? Eu comentei sobre o caso desse rapaz com quem eu trabalhei, né? E uma das coisas que eu percebia nele, que provavelmente isso que eu percebia nele era um reflexo meu de 20 anos atrás, tá? É que a primeira coisa que nós precisamos tentar entender, o primeiro lugar que a gente pode tentar ser grato, o primeiro lugar que a gente tem que tentar desenvolver esse tipo de sentimento é na família. Porque a família ela é o núcleo central, é a base de tudo, tá? Ninguém nasce numa família errada. Ninguém nasce numa família que não tenha que ser a sua, porque é a experiência que você tem que ter. Muitas vezes você tem a sorte de vir numa família onde você já tem alguns outros espíritos, alguns outros entes
que você criou afinidades, que são espíritos afins, vamos dizer assim, ou não. Ou você vem numa família onde você vem com entes que você não se deu muito bem lá no passado. Passado que eu estou falando são outras vidas, tá, gente? Que você precisa fazer algum resgate, que você precisa fazer algum acerto de contas. Mas nos dois casos, sempre é para nossa melhora. O exercício sempre começa aí, tá? Porque se nós não conseguirmos sentir gratidão pela nossa família, seja ela por experiências boas ou experiências não boas que também provocam o nosso crescimento, como é que eu vou sentir gratidão fora? Como é que eu vou conseguir sentir gratidão por um amigo, por uma amiga, por uma outra pessoa que não é do nosso convívio familiar, tá? Então, às vezes, na família tem alguma pessoa que é muito difícil, que destoa das demais, ou o contrário, uma que é muito boa, que destoa das demais. Para aquela? Aquela pessoa está ali exatamente para a gente exercitar a nossa paciência, a nossa indulgência, para a gente exercitar o que a gente tem de melhor, tá? Porque se não for assim, não existe crescimento. Tem uma máxima que eu gosto muito, que é o seguinte: ninguém aprende a navegar no mar tranquilo. A gente só vai aprender a navegar no mar que esteja revolto. A gente só vai conseguir melhorar se tiver desafios. Se eu ficar em casa na frente da televisão, olhando para a televisão o dia inteiro, 1 ano, 2, 3, 5, 10, que crescimento eu vou ter? Eu não vou ter nada, não vou ter. Eu preciso de desafios. Nós precisamos de desafios para nos melhorar. Entendeu? Então, nada disso nunca é por acaso, tá? Ah, eu vou dar mais um exemplo, que eu gosto sempre de dar exemplo, quem me conhece aí já sabe, sobre essa questão do egoísmo, né? Que ainda é uma coisa muito, muito forte em nós, tá? Hoje eu estava conversando com uma amiga, trocando mensagens aqui uma espírita também, que ela acabou de perder 2 pessoas da família. Ela perdeu uma no início de janeiro, o marido da irmã dela, para um câncer bem agressivo, um CA, né, como a gente fala, e acabou de perder uma agora de infarto. Aí ela colocou para mim assim: a minha família está numa situação complicada nesse início de ano. Eu escrevi e falei: é verdade, mas lembra que tudo isso tem um propósito. Aí, como eu ia ter essa conversa com vocês hoje, eu sem querer eu fui lá atrás, né? Em 2007, há mais ou menos 14 anos, vamos fazer 14 anos agora, a minha mãe fez a transição. E a minha mãe fez a transição exatamente por um CA, que também não era tão agressivo, mas que foi a forma dela fazer a transição, né? E aí eu tentei associar a experiência que eu vivi nesse momento com o tema de hoje. Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente perde algum ente querido, muito querido, quando acontece algum problema sério na família, uma perda de emprego, uma doença grave, qualquer coisa desse tipo, normalmente quem está muito ligado perde o chão. Então é muito difícil nesse momento, no atual estágio de evolução que nós estamos, a pessoa ser grata. Principalmente estou falando por mim, tá? Não tinha como eu ser grato nesse momento. O turbilhão de emoções, de pensamentos, ele vai para qualquer lado, menos para o lado da gratidão, né? Então, uma das primeiras coisas que eu lembro que eu senti foi assim: poxa, minha mãe ficou comigo 37 anos. Foi o tempo que ela teve aqui comigo na Terra. Eu era muito ligado a ela. Eu tinha amigos que tinham a mãe com eles há 40, 45, 50. Falei, pô, não parece ser justo, né? Não parece ser. Parece que não foi legal comigo. E eu fiquei com esse sentimento de perda durante, eu acho que uns 2 anos, alguma coisa assim, que é o tempo do luto normal, né? Muito mais do que isso, a gente já é bom passar no psicólogo para ver o que está acontecendo, né? Mas eu fiquei com esse luto nesse período e a sensação era uma sensação de perda.
E a sensação de perda, ela nos leva naturalmente para quê? Para reclamar. Ninguém gosta de perder, não é isso? Então, eu fiquei com aquilo até que um certo momento, e eu já tinha conhecimento espírita e conhecimento espiritualista de pelo menos, gente, uns 10 anos, tá? Mas, de novo, não é o mental que comanda nesse tipo de situação. É o sentimento. E educar o sentimento é uma coisa muito complicada, né? Então, voltando. Chegou um momento que eu parei e eu falei, não, mas eu estou pensando ao contrário, eu não estou pensando racionalmente, eu não estou pensando com o que eu aprendi. Não foram só 37 anos, foram 37 anos. Porque tem muita gente que não tem essa alegria, essa felicidade de ter uma mãe, um pai, 37 anos com eles. Às vezes a mãe morre no parto, o pai tem algum problema e a pessoa tem que crescer, tem que seguir a vida dela sem conhecer a mãe direito, sem conhecer o pai. Então, na verdade, eu devia estar numa postura contrária, eu devia estar agradecendo os 37 anos que eu tive. Ou, de repente, também, vocês devem saber de ter conhecimento disso, mas às vezes tem pessoas que passam 40, 50 anos com pai e mãe que, pelo amor de Deus, né? São pessoas muito difíceis, então acaba sendo mais um martírio do que alguma coisa boa, né? Então, percebe, eu saí de um momento de reclamação, de indignação, vamos dizer assim, por ser 37 anos, para um momento de não, foram 37 anos, olha que bom. Então, a partir desse momento, eu comecei a agradecer por ter tido essa chance. E eu acho que é exatamente esse caminho que a gente tem que ter nessas situações. E foi isso que eu tentei passar para essa amiga. Francisco, Oi. 10 minutos, tá? 10 minutos? Tá. Então eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então essa mudança de postura a gente tem que ter. E temos que ser gratos de maneira geral a todos os nossos antepassados. Porque eu estava fazendo uma conta ontem à tarde, né? Se a gente pegar 10 gerações para trás de quem nos antecedeu, e só lembrando, né, a vida nesse planeta aqui, ela já foi muito mais dura, muito mais difícil, nesse país, inclusive, né? Hoje nós temos recursos que nossos avós, nossos bisavós não tiveram, né? Fazendo uma conta por alto, nas 10 últimas gerações, estamos falando de praticamente aí, pouco mais de 1.024 pessoas. Então, são 1.024 pessoas que vieram antes de nós, que nos antecederam, para quê? Para criar esse caminho para que nós pudéssemos ter essa experiência aqui nesse planeta. Isso é uma coisa para se pensar, né? E quando a gente pensa nisso, o primeiro sentimento que vem é de gratidão. Porque ter gratidão pelo pai, mãe, pelo avô é fácil, mas e quem veio antes deles? E acreditando na teoria reencarnatória, eu acho que todo mundo aqui acredita, né? Senão nós não estávamos aqui conversando. Pode ter sido até nós mesmos, né? Então, ser gratos a nós que lá atrás viemos aqui preparar um caminho para quem viria depois e para nós que viríamos depois. Então, se a gente pensar que além de Deus, além do nosso governador, além de todas as outras pessoas para quem nós temos que ter gratidão, nós temos que ter gratidão muita pelos nossos antepassados. Provavelmente fomos nós, né? Vou seguir um pouquinho aqui para ganhar tempo. Tem quanto tempo ainda, Lúcia? Em torno de 8 minutos. Tá, então vamos lá. Vou tirar um trechinho aqui de um livro que eu pesquisei, que eu também gostei muito dele, né? Que a gratidão é uma virtude de quem consegue amar. É impossível ser grato se a gente não tiver amor no coração, tá? Mas também de quem consegue raciocinar, ou seja, é uma coisa lógica, tá? Mesmo no sentido de não sentirmos amor por alguém que nos ajuda, que nos atende, aí eu volto àquele exemplo do rapaz que eu comentei com vocês, mesmo sem ter condições de, do ponto de vista afetivo, de sentir gratidão pelo pai e pela mãe, no sentido lógico,
ele precisa ter gratidão pelo pai e pela mãe, porque de uma forma ou de outra eles estavam lá para amparar, para dar escola, para dar comida, para ajudar os primeiros passos dele, para ajudar que ele conseguisse ter essa caminhada, essa experiência que ele tem. Então, se não for algo sentido, algo muito relacionado ao sentimento, que seja pelo menos algo lógico, porque foram eles que deram a vida a ele, né? Foi através deles dois que ele teve um corpo físico. E não tem gratidão maior do que isso, senão nós não teríamos como pensar em estar aqui. Tá? É mudar o enfoque da pessoa, é passar a ver a vida de uma forma diferente, não só reclamar, não só dizer, olha, eu não tenho isso, então por isso a minha vida é assim, por isso a minha vida é ruim. É o contrário, é se pegar ao que está bom, ao que está funcionando, ao que nós temos. Né? O próprio Paulo de Tarso disse isso, né, que eu preciso olhar uma situação como um todo. Eu preciso olhar uma situação de cima, toda e qualquer situação. Para quê? Para que eu não seja enganado, para que eu não seja ludibriado, para que eu não seja bobo. Mas eu tenho duas escolhas aí. Eu posso ficar com o que não está funcionando, eu posso ficar com o que não é bom, e eu posso reclamar em cima disso e ficar preso a essa situação, ou eu posso ficar com o que é bom, que é o mais inteligente, né? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui passou por aquela nossa conversa sobre a nossa maior defesa. Não sei se vocês lembram, foi no ano passado. Tá? A nossa maior defesa é exatamente isso. É você escolher entre que tipo de pensamento, que tipo de energia, com quem eu vou me associar. Se eu só vi problemas, se eu só reclamar, se eu só vi coisas que não são boas, eu estou me ligando a seres que pensam assim. E isso, é claro, não vai ser bom. Não tem como ter algo bom de uma coisa que não é boa. Então, por uma escolha racional, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de. Nós estamos num curso espírita, mas eu estou saindo um pouquinho disso. Por uma escolha racional, eu tenho que pensar no que é bom para mim. Eu tenho que pensar no que me faz bem. Eu tenho que me associar a quem me faz bem, não ao contrário. Entendeu? E para isso, esse é o nosso maior escudo, que passa por amor, que passa por alegria, que passa pelo nosso bem-estar. E nada disso é possível se eu não conseguir sentir gratidão. Tá? Então, é uma forma de controlar minhas relações energéticas, vibratórias. Lembrem disso, tá? Eu me associo com quem me faz bem. Eu me associo com quem está me ajudando, com quem está dividindo os mesmos tipos de pensamentos, de energia que eu. Para que essa relação mútua seja uma troca, seja uma coisa boa, seja uma coisa que seja bom para as duas pessoas, não o contrário. Tá? Então, antes de qualquer coisa, lembrando que nós somos seres energéticos, todo mundo que está aí acredita nisso também, né, gente? Que essa casca aqui é só a casca, mas que por trás disso tem um ser de energia, um ser energético, tem um espírito. Então, vou me associar com quem é afim com os meus pensamentos, com a minha energia, tá bom? Deixa eu andar um pouco mais, senão não vai dar tempo. Então, uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte: nós falamos de egoísmo, nós falamos de orgulho, tá? Quando o único antídoto para o egoísmo e para o orgulho, ou talvez o melhor antídoto para isso, é a gratidão. Tá? Quando eu estou no egoísmo, quando eu estou no orgulho, eu tento sempre me retrair. Quer dizer, se eu sou egoísta, é para mim, só para mim. Né? Se eu sou orgulhoso, eu sou melhor do que alguém. Então eu não preciso de alguém. Ou eu preciso de alguém para fazer o que eu quero. Essa é a postura do orgulhoso, é a postura do egoísta de retração. Tá? Quando eu sinto gratidão, e aí é sentir mesmo, eu estou falando de sentir, todo mundo sabe o que é sentir gratidão, eu reconheço que eu preciso de outra pessoa. Eu reconheço que eu preciso de alguém que está fora. Em algum momento da minha vida eu vou precisar.
Eu reconheço que eu preciso do Criador, porque Ele me deu a vida. Eu reconheço que eu preciso do nosso governador, porque é ele que comanda essa grande barca aqui chamada Terra. Então, a postura de gratidão, ela é oposta. Ela é o antídoto para a postura de egoísmo e para a postura de orgulho, tá? Isso precisa ficar bem claro, tá? Até para nós racionalizarmos quando a gente tiver que escolher uma ou outra, tá bom? Quem quiser dar uma consultada lá, questão 917 do Livro dos Espíritos, tá isso, né? Qual é o maior mal da humanidade? É o egoísmo. E qual é a forma de combater isso? É a gratidão, tá? Todas as pessoas que nos fazem bem, que nos ajudam a crescer, todas as pessoas que nos fazem bem, que nos ajudam a crescer, principalmente quem nos deu o corpo físico, seja em que situação for, são dignas do nosso agradecimento. Então, todo mundo que cruza o nosso caminho, que de alguma forma fez algum tipo de bem para nós, ou nem sempre o bem também, tá? Porque às vezes nós ainda precisamos de lições um pouco mais duras, um pouco mais difíceis, mas que no final são só lições, tá? Tudo isso depende da nossa interpretação. Aí eu trago aquela máxima do bem sofrer e do mal sofrer, lembra, gente? A gente é quem escolhe como vai encarar isso. Todas essas pessoas, elas são dignas da nossa gratidão, porque elas nos ajudaram de uma forma ou de outra. Então, a gente pensando dessa forma, quer dizer, todo mundo no planeta está interligado, porque de alguma forma eu faço de bom para alguém que está aqui do lado, eu recebo algo de bom, então isso vai virando uma enorme teia, entendeu? E essa teia é o que faz com que nós evoluímos, nós temos nosso crescimento. É por isso que nós estamos aqui nesse planeta, né? Todos juntos para tentar evoluir. Apesar de que alguns ainda sentam na beira do caminho, né? Mas mesmo esses que sentam na beira do caminho, uma hora eles vão ter que levantar, porque a onda vai vir e vai molhar, né? Então, eu queria dar uma lida rapidinha. Dá tempo aqui, Luiz? Finalizando, amigo. Finalizando. Porque nós falamos muito no eu, né? E é o eu, tá? Mas também tem um outro motivo pelo qual a gente precisa ser grato, tá? De preferência, sempre que possível. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmãs. O pessoal já sabe aí que eu sou um dos que gosta muito da Irmãs, né? Então eu vou ler uma coisa rapidinho aqui para vocês. Evidentemente, os locais das nossas movimentações serão sempre o resultado da soma geral das criações que neles imprimimos. Vou ler de novo. Evidentemente, os locais de nossa movimentação, começa pela casa, tá? Serão sempre o resultado da soma das criações que nós imprimimos, colhendo dessa semeadura somente os frutos que guardem semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos. Vocês percebem isso? Então, se eu preciso ser grato na maior parte do tempo por tudo que eu tenho, por tudo que eu recebo, e não é pouco, eu preciso também fazer isso para ter o benefício da minha casa. Porque não adianta nada eu ser grato fora, ser grato da boca para fora, fora da minha casa, e a minha casa está, do ponto de vista energético, está um lugar ruim. Um lugar onde eu chego, eu me sinto cansado, não me sinto bem. As pessoas que convivem comigo, quem entra na minha casa também sentem a mesma coisa. Isso aqui vale muito para quem conhece a nossa forma de nos relacionar com nossos irmãos menores. Irmãos menores aí, eu estou falando cachorros, gato, coelho, lagarto, afins, porque eles estão junto com a gente em casa. E eles funcionam como uma esponjinha, tá, gente? Então, tudo que não é bom que eu coloco em casa, os primeiros a sentir são eles. Então, quem tem animal de estimação em casa, quem tem irmão menor, tem a obrigação e o dever de tomar muito cuidado com a casa. E a melhor forma de deixar isso bem é ser grato, desde que a gente acorda. Tá? Eu tenho o hábito de
rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria todo dia de manhã cedo, né? Só mentalmente. Para quê? Para que eu possa começar o dia bem e que a minha casa possa estar nas condições que eu deixei na noite passada. Então eu recomendo isso para vocês. Isso aqui puxa um gancho também de uma coisa que a maioria faz, né? Que é o Evangelho do Lar. Eu acredito que todo mundo faça, não é isso? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Tem coisas a mais, eu vou depois preparar um PPT e passar para a Luz, tá? Esse assunto é um assunto muito vasto, né? Falar de gratidão é uma coisa assim difícil. Para mim foi o tema mais difícil desde o ano passado. E aí gratidão a vocês por terem me ouvido, né, até agora. Gratidão por quê? Porque foi uma forma de eu ter que correr atrás um pouco mais, ter que ler um pouco mais, ter que estudar um pouco mais. E aí com certeza eu estou com uns graminhas a mais de conhecimento aí, né? Consegui dar um passinho de formiga para frente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Gratidão, amigo. Realmente é um dos temas bem amplo e temos muito, muito, muito a explorar e praticar, né? Nós, na nossa rotina, aprendemos que as lições difíceis, como o Francisco citou, elas são muito importantes, porque são elas que nos estimulam a buscar soluções, a abrir os nossos talentos que às vezes ficam nas gavetinhas e a gente esquece. E é por isso que esse tema ele é tão adequado a esse momento que nós estamos vivendo, dessa lição abençoada da pandemia. A gente retoma sempre, gente, o medo não é saudável. O medo é falta de fé. O medo é falta de confiança em Deus. E nós estamos falando aqui daquele medo exacerbado. O ser humano tem um limite de medo, que é natural. Mas o que nós temos que chamar a atenção é a gratidão, porque no processo reencarnatório nós rogamos a Deus estar encarnado aqui no planeta Terra neste momento de lição tão importante, que é o grande momento. Francisco, você pode fechar um pouquinho o seu microfone, por gentileza? Que este momento em que estamos vivendo, dessa lição coletiva, é um momento de refazimento energético. Quantos irmãos que precisam voltar para a pátria espiritual pelo seu plano reencarnatório? E nós estamos vivendo isso. Alguns com o coração condoído, porque entes queridos tiveram que partir antes de nós. E alguns passando por esse momento, por essa lição, de forma difícil. Mas não é castigo divino. É história reencarnatória individual. Por isso o tema gratidão faz parte. Porque esses que estão passando por essa lição de volta para a casa do Pai, quando chegarem lá e tomarem a consciência, vai aflorar essa grande gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. E nós, gratos, porque podemos emitir energia de carinho, energia de força espiritual. Nós não temos que ficar rezando para que Deus tire o bichinho. Se é um projeto divino ele estar aqui, Deus sabe por que nós precisamos passar por essa lição. E eu vou parar de falar e abrir para vocês. Quem tem depoimento para dar sobre gratidão? Abre o microfone e fala seu nome. Oi, boa noite. É Nelly que está falando. Primeiro, Francisco, obrigada aí pela palestra. Realmente foi um tema muito interessante.
porque você focou muito na pessoa em si, nós, cada um, não a gratidão em relação ao que vem de fora para cá, porque aí realmente a coisa fica difícil. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a gratidão para a família, porque é onde você aprende nessa prosopopeia de vida que a gente vive, ter um pouco de gratidão, né? Um pouco de humildade. E a minha família, ela veio toda da Europa, tanto por parte de mãe como por parte de pai. E vieram da Itália com muita esperança. E você vê, eles prepararam todo o terreno. Como não ter gratidão por eles? Sabe, Luz, Francisco, é uma coisa que eu agradeço muito todas as vezes que eu penso neles. Eu tive uma família maravilhosa. Problemas todo mundo tem. Mesmo, sabe, sempre tem aqueles descambados. Mas a gente vai levando do jeito que dá. E é aquilo que eu falo. É você ter gratidão, realmente. É reconhecer que tudo aquilo que eu sou, como ser humano, como pessoa, nasceu com eles. Veio com eles. É lógico que a gente vai se aprimorando, vai aprendendo. Mas eu achei fantástico, porque você só sabe, como diria a mamãe, você só sabe orientar uma empregada se você souber fazer. Então, você só pode ter gratidão no mundo aí fora se você aprendeu de alguma maneira dentro da sua casa. E eu fui muito abençoada. Muito obrigada, é só isso. Gratidão, querida. Fala, Francisco. Exatamente, é isso mesmo. É só você ver pela natureza, né? Que árvore que consegue ficar de pé se ela não tiver raízes profundas? A base é sempre a raiz, a base é sempre casa. E é isso. A gente entendeu perfeitamente. Obrigado. Quem mais? Nós temos alguns minutos. Quem mais vai falar? Dá um depois. Fala, Dani. Oi, boa noite. Na verdade, eu tenho uma pergunta. As suas colocações, Francisco, foram realmente assim perfeitas e eu realmente precisava ouvir isso hoje. Muito obrigada. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu estava escutando a palestra foi sobre a constelação familiar, porque a constelação familiar fala muito dessa questão da gente ter gratidão por pai e mãe, pelos que vieram antes de nós. Então, eu gostaria de saber como é que o Espiritismo vê essa questão de constelação, vê a constelação familiar, a prática de constelação familiar, se alguém souber. Eu sempre tive curiosidade e hoje eu acho que o tema foi próprio para que despertasse essa pergunta de novo. Eu vou pedir para o Francisco falar alguma coisa e depois a Maria Aparecida, se ela tem conhecimento sobre isso. Dani, eu vou ser bem honesto com você. Constelação familiar não é um assunto que eu conheça bem, tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: pela teoria espírita, você tem duas formas a se vincular com outro ser, tá? É por afinidade ou por não afinidade. O que eu estou querendo te dizer? Por exemplo, nós somos amigos, nós convivemos nessa vida juntos. Às vezes a família ela é além do que a família sanguínea, entendeu? De repente eu posso ter uma afinidade maior com a Luz, uma afinidade maior com você do que eu tenho com um primo, com um tio, alguma coisa assim. Isso é normal, tá? Então isso é afinidade. Isso significa que a chance de numa outra existência nós nos encontrarmos de novo é grande. E o contrário também. Se eu tiver algum problema com você ou com a luz divina que não foi resolvido, e a gente precisar resolver isso, porque foi gerado um débito, foi gerada alguma situação que não precisava acontecer, a gente volta junto também, viu?
Então, todos esses arranjos espirituais, no fundo, são para quê? Para que nós transformemos o que não é bom em laços de afeto. Entendeu? A ideia é que um dia nós sejamos uma grande família planetária, mas para até chegar nesse ponto, a gente tem que treinar muito nesses núcleos, entendeu? Tudo bem? Ok, amigo. Maria Aparecida, você quer falar? Boa noite, pessoal. Dani, eu não conheço a constelação porque eu não estudei a constelação, mas as pessoas que vêm conversar comigo sobre constelação, devido a eu ser psicanalista, me contam algumas coisas, né? Então, o que eu posso passar para você é que tudo isso são ligações do inconsciente, né? No inconsciente está o nosso espírito. Então, através desse inconsciente, que nós somos também feitos a semelhança divina, então o divino existe em nós, o divino existe em nosso espírito, através dessa ligação, todos os seres humanos se unem e se unem a Deus. Então, nós recebemos como filho, normalmente, alguém que tem um débito com a gente. A gente também recebe alguém que é muito afim, alguém que a gente já está harmonizado. Mas, na maioria dos casos, são pessoas que a gente tem resgate para fazer. Então, assim vai se constituindo a família. E é evidente que vão ter brigas, vão ter atritos, justamente para a gente evoluir, né? E através da constelação, que é o estudo familiar, que é através dos cenários que são feitos, das encenações que são feitas, aquilo que se manifesta ali é o inconsciente de cada um. Ou seja, as emoções que estão vividas e que estão armazenadas na hora que você vai para uma constelação familiar, você abre a porta do seu inconsciente para o consciente, essas emoções vêm à tona e se manifestam. Aí vem aquela emoção dolorida. Você precisa trabalhar essa emoção, que é isso que a psicanálise faz, né? A psicanálise não usa mais a hipnose, ela não usa mais esses processos, ela simplesmente usa a catarse, que é a fala. A fala não é fácil, porque quando você chega para uma pessoa e fala, me fala qual que é a sua queixa, a pessoa se protege e não fala qual que é a queixa dela. E às vezes essa queixa está lá no inconsciente. Ela só sabe falar assim, eu sou estourada. Mas por que você é estourada? Não sei, quando eu vi, já falei, já foi. Então a gente precisa contornar toda a fala dela, ter uma escutativa muito grande, porque tudo que ela fala, a gente anota. Depois, o psicanalista tem um trabalho de estudo, porque ele tem que ler aquelas falas, ele tem que fazer a ligação daquilo, fazer questionamentos ou propor situações onde a pessoa vai para o inconsciente e consegue trazer à tona aquela emoção. Se a emoção não for trabalhada, ela simplesmente vem para o consciente, a pessoa não dá conta, aquilo se complica e ela volta para o inconsciente. Então, para você conseguir suavizar isso, você tem que ter calma, não pode forçar, aquilo vem naturalmente. Você tem que ter o auto-perdão, porque se a gente hoje está aqui nesse estágio, é porque a gente já foi pior, a gente já conseguiu evoluir um pouquinho e a gente vai evoluir cada vez mais para um dia, com a graça de Deus, chegarmos lá nos espíritos plenos, né? Que a gente ainda tem um caminho para seguir. E é isso que eu posso te falar sobre constelação. Vou até pesquisar, porque várias pessoas me perguntam sobre isso. E eu não estudei constelação. Eu só consigo ver o que elas me contam. A gente vai lá, a gente faz um teatrinho, a gente conta uma historinha. Isso é a abertura do inconsciente, né? Pode vir através da logoterapia, pode vir através de um jogo de cartas, né? Do simbolismo. Jung estudou muito a simbologia, porque através de um símbolo abre o seu inconsciente, você consegue trazer à tona muitas emoções. Espero ter te ajudado. Com certeza. Muito obrigada a vocês dois. Eu estudei bastante a constelação familiar e eu sempre achei fascinante todo o processo dela. E sempre ficou essa curiosidade, porque Bert Hellinger, que foi o criador da constelação, ele não associa nada de espiritual ao processo da constelação, mas nós, espíritas, que temos um entendimento diferente, eu fiquei bastante curiosa de saber como é que
o espiritismo vê essa questão da constelação, mas eu acho que você respondeu minha pergunta, Maria Aparecida, obrigada. Posso até complementar, né? Porque na época de Freud, de Jung, Jung veio com toda essa bagagem para levar essa parte do inconsciente mais à tona, né? Freud foi o pai da psicanálise e o Jung se aprofundou nesses estudos. E a Joana de Ângeles participou da programação dele. E naquela época não adiantava ele abordar o espiritismo, né? Apesar disso já estar acontecendo em outra parte, ele não conseguiu fazer a ligação. Só que agora, Joana de Ângeles, através dos livros de Divaldo, né, através das psicografias que ela faz para o Divaldo, ela já está abrindo muito esse campo e fazendo associação. Então, hoje em dia, o ser humano já está mais preparado para aceitar esses assuntos. Porque se lá no passado fosse falado com essa clareza, o aprendizado não seria suficiente, porque o ser humano não estaria preparado. Hoje, o ser humano já se sente preparado e já começa a buscar mais informações. Tanto que a Joana fala que na próxima encarnação dela, ela vai vir com uma missão muito grande de sedimentar isso ainda mais. Porque agora isso já está bem divulgado e as pessoas buscam esse conhecimento. Então, o ser humano vai sendo preparado para a evolução. Se a gente vê que isso já está sendo falado, a gente tem que ter gratidão, porque a gente já evoluiu, já saiu daquele caminho lá de homem das cavernas e a gente já está caminhando nessa estrada de seres de luz, né? É isso aí, amiga. Gratidão, porque a gente vai percebendo que a evolução não dá saltos. Então, os conhecimentos, as informações, elas vão vindo de forma gradativa. E dentro da linha de Kardec, se a gente for estudar reencarnação, lei de causa e efeito, bem e mal sofrer, está tudo relacionado. As informações chegam por caminhos diferentes, né? Por exemplo, quando um de nós assume na família, veio como filho e assume o personagem de pai daquela família. É que nesta encarnação eu vim como filho, mas no meu processo reencarnatório, esse entrelaçar foi diferente lá atrás. Então, os personagens que a gente vai assumindo, eles vão ficando mais complexos de acordo com a nossa capacidade. Quantas famílias desestruturadas que a gente conhece, quem é professor sabe bem disso, quem é da área da saúde também, quantas famílias desestruturadas e, de repente, o filho mais novo, o molequinho, é que traz o equilíbrio para aquela família. De repente solta um comentário que um olha para a cara do outro e fala de onde ele tirou isso. Então, a gente está olhando para o corpo e, na verdade, é o espírito velho que está ali reencarnando e que o Francisco brincou, né? Ao longo das encarnações anteriores, eu estou voltando, né? Então, gente, muito obrigado, o tema é bem amplo, a gente está criando condições para que todo mundo vá estudar, vá pesquisar, nosso tempo já está finalizando. Gratidão, Francisco, por essa oportunidade, gratidão vocês que comentaram, e a semana que vem nós teremos a primeira palestra do mês de março. Nossa, já estou viajando no tempo. Eita, primavera. 1º de março, a palestra, teremos um amigo que é do GEDEM, lá do Eduardo Monteiro, que canta. Então, nós teremos música na nossa no nosso primeiro evangelho de março, na semana que vem. Por quê? Para dar continuidade a tudo isso que a gente vem conversando e para harmonizar os temas que a gente tem pela frente, a música é terapia da alma. Então, fica aqui o convite para vocês divulgarem para os seus amigos. Teremos um amigo que vai cantar com a gente a semana que vem, junto com alguém que vai conversar com vocês. Tá bom? Deixa eu ver para quem eu vou pedir para fazer a prece hoje. Maurício, vozeirão,
forte, confiante, com muita gratidão. Agradecendo ao doutor Anselmo, que está trabalhando muito. Nós temos muito que agradecer. Força, alegria pela oportunidade. Boa noite, amigos. Então, nesse momento, nós vamos aquietando nossos corações, agradecendo a essa oportunidade que nos foi dada hoje, desse aprendizado, agradecendo ao Dr. Anselmo, às equipes espirituais, a todos que nos dão suporte nessa luta, pedindo pelo nosso planeta, pelas pessoas necessitadas, pelos abortados, pedindo também que nossas águas sejam cheias de remédio e vitaminas, para que a gente possa continuar em nossa caminhada. Muito obrigado a todos. E com a prece que o Pai nos ensinou, a gente encerra essa noite de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Nos mantendo nessa harmonia, vamos fazer o nosso autopasse, elevando as mãos, nos imaginando presentes com a equipe amorosa do Dr. Anselmo, captando energia, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo suavemente pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo delicadamente, harmonizando a nossa garganta, o laríngeo, para que tenhamos palavras amorosas, descendo até o cardíaco no centro do peito, colocando a luz rosa e verde e descendo até a parte digestiva, no gástrico, esplênico, descendo até o básico, soltando as mãos, espreguiçando e falando obrigado, Pai do céu. Doutor Anselmo, receba nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão. Que todos sintam em seus lares a energia das flores, as cores alegres, fortalecendo o nosso espírito para a gente saber viver a nossa lição. Gratidão por essa oportunidade, gente. Boa semana. Tchau. Tchau. Já pus. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.